Boa tarde. O nosso trabalho ele é intitulado Propostas e Desafios no Ensino Remoto de Língua Inglesa. E ele tem como objetivo estudar a aplicabilidade das tecnologias digitais dentro do processo de ensino-aprendizagem, como os alunos vão se desenvolver dentro delas. Tem como minha autoria e sob orientação, que esse projeto não ia para frente se não fosse ele, do meu professor Tiago Vaz Macena. Bom, o contexto desse projeto já é um pouquinho diferente do anterior, né? Ele já iniciou durante o ensino remoto. Nós, obviamente, percebemos a necessidade, a urgência do uso das tecnologias digitais da informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem, e destacamos o papel do professor como esse responsável pela curadoria, digamos assim, né, dos recursos a serem utilizados no planejamento da aula, na execução das atividades e na coleta de feedback, de compreensão da aprendizagem por parte desses estudantes. Então, com esse projeto, nós buscamos fazer reflexões sobre atividades pedagógicas inovadoras e, como consequência, elevar os índices de permanência e êxito estudantil. Destacando aqui que a Gabriele Gomes foi bolsista PIBIC e FCE. Como metodologia, o nosso trabalho foi de natureza qualitativa e quantitativa. Qualitativa porque nós precisamos recolher todos os dados para validar o nosso projeto, desde a quantidade de alunos, quanto porcentagem de desenvolvimento positivo e negativo, e qualitativo, porque eu havia mencionado o quantitativo, e qualitativo porque a gente também ouviu a opinião dos alunos, a gente buscou saber como eles estavam se desenvolvendo por eles mesmos também, o que eles estavam achando e tudo mais. E falando nisso, os estudantes, eles eram os de letras português e inglês do nosso Instituto Federal, Ceará, do primeiro semestre, que totalizava 35 estudantes. Nisso, a gente começou a aplicar vários métodos para ver com qual deles eles iriam se desenvolver melhor, se identificar mais. Então, a gente fazia vídeos tutoriais, atividades online, elaboração de publicações e histórias, que eu vou explicar no decorrer da apresentação, e sempre com conteúdos relacionados à disciplina. Tudo isso com o intuito de aproximá-los do conteúdo de língua inglesa, observar esse processo de ensino-aprendizagem e fazê-los se sentirem imersos realmente, ainda que distantes da instituição, de forma física. Então, era tudo uma forma de aproximá-los, mas sem aquele estado de fadiga com os estudantes. É isso aí, Gabi. Vale ressaltar que nosso projeto foi cadastrado e aprovado na Plataforma Brasil e no Comitê de Ética e Pesquisa do IFCE. Bom, como resultados, nós destacamos aqui alguns recursos essenciais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, que foram o Google Classroom, o Prezi, que é o site onde são produzidas as apresentações visuais para as aulas, o Google Meet, que é o local de interação nas aulas remotas, o Google Jamboard, que é o quadro branco virtual, o YouTube, que foi o repositório das gravações dessas aulas. Também por lá a gente consegue acompanhar o número de visualizações e tempo de exibição de cada vídeo. Google Forms, que foi importantíssimo, porque em cada aula a gente lançou um formulário de avaliação da aula. Então, os estudantes avaliaram essas aulas através do Google Forms e a gente tem atividades também nessa plataforma. Google Docs, o gravador de voz nativa dos smartphones, onde os estudantes registravam as pronúncias para realizar as atividades. O Kahoot, que é um site de quiz para atividades de vocabulário. O Instagram, que foi com o perfil da Gabi. E o Cake, que é um aplicativo também para estudo de língua inglesa. Nós podemos destacar a variedade de atividades e lições disponíveis, então a tecnologia ela proporciona isso, né? Claro que o professor também não pode abranger demais esse mundo, porque eu entendo assim que nós precisamos fazer um trabalho enxuto e objetivo. Por isso nós não expandimos tanto
o uso de aplicativos e softwares diferentes. Então, a gente foi testando. O que dava certo, a gente continuava e isso deu um resultado positivo na aprendizagem dos estudantes. Em relação à atividade nos feedbacks, em relação ao Google Classroom, cada vez que o estudante tinha uma dúvida, eu buscava responder o mais rápido possível e percebia que esse tipo de resposta e engajamento aproximava os estudantes da disciplina. E o campus forneceu uma rede de apoio e fortalecimento, não é, para o acesso dos estudantes. Então, com a distribuição de tablets e chips de conexão de internet para os estudantes que eram elegíveis, né, a essas ações, e isso também precisa ser destacado no semestre 2020.1 como algo positivo. Dos 35 estudantes da turma, aqui nós já temos um grande desafio, né? 28 concluíram com êxito e 7 estudantes evadiram, então indicou um altíssimo nível de reprovação por falta, que foi de 20%. Lembrando da pesquisa anterior, né, que a meta de aprovação é de 95%, nesse caso foi de 80%. Né? Entretanto, os estudantes que concluíram a disciplina obtiveram a média de nota final com 9,2. Então, eles obtiveram um desempenho excelente. Os estudantes que conseguiram acompanhar as 20 aulas regularmente. E apenas um estudante teve nota abaixo de 7, e foi um estudante que precisou fazer as atividades muito rapidamente no final do semestre e realmente não teve o aprendizado da forma adequada. Nós concluímos a disciplina ao final de 20 aulas, cada uma delas sendo avaliadas pelos estudantes através do Google Forms, e a média das notas atribuídas pelos estudantes expressou um altíssimo nível de satisfação, de 99,4%. Agora a Gabi vai falar um pouquinho mais sobre o Gabby's Tips. Em relação ao Instagram, que foi uma plataforma social que eu utilizei para avaliar também o progresso dos alunos, eu utilizei a página Gab's Tips, que ela é minha, e eu gerenciava da seguinte forma. Eu fazia publicações de forma periódicas, essas publicações, elas eram totalmente voltadas para o conteúdo que era visto em sala de aula e dicas semanais, que elas eram feitas ao longo de todos os domingos na semana. Tinha uma dica, um plus, era uma dica aleatória. Já as publicações, não, eram totalmente voltadas para o conteúdo que os meninos estavam vendo. Por quê? Para funcionar como material extra. Porque os meninos, eles iam, ainda que fora do contexto sala de aula, online e tudo, só ali, passando o tempo, eles ainda assim iam se sentir próximos das dicas, mas de uma forma mais leve, digamos assim. E com isso eu também pude perceber a interação de alguns estudantes. De todos os estudantes da turma, eles não estavam, tem alguns que nem tinham Instagram e tudo, mas dos que estavam presentes, todos gostavam, todos tiravam dúvidas, eles participavam das enquetes que eu colocava enquete, caixinha de pergunta, e quando não era nos comentários das publicações, o feedback deles era no direct. Então, por meio dos jogos, eles iam lá, perguntavam, mas por que dessa forma? Ou, eu tô gostando, continua. Isso foi interessante porque a gente pôde perceber que ia muito além do conteúdo. Eles estavam gostando mesmo, eles estavam se interessando, eles não estavam só batendo ponto para ganhar nota. Então, isso foi muito interessante porque os fizeram se sentir imersos, ainda que de forma indireta, porque era fora do contexto de sala de aula. Lembrando que a Gabi tinha essa página, Gab's Tips, antes do início do projeto, e foi um dos pontos diferenciais para eu ter convocado ela. Convocado não, convidado, né, perdão. Convidado ela para participar do projeto de pesquisa, porque eu vi a aplicabilidade daquela página nas aulas de inglês. Então, a gente começou a conversar sobre essa possibilidade e realmente teve um retorno muito bom para o acesso dos estudantes fora do horário de aula. Nós fizemos 5 aulas através do site Kahoot, foram aulas de vocabulário e teve participação total dos estudantes, eles ficavam animadíssimos com aqueles quizzes e eram atividades de vocabulário, né? Então, a gente teve um resultado muito bom, por isso eu reproduzi. E como desafio, nós tivemos o aplicativo Cake, que eu produzi um vídeo tutorial para eles instalarem esse aplicativo e utilizarem, mas nós não obtivemos adesão. Provavelmente por ser uma ferramenta que precisa ser instalada
e tem a questão da disponibilidade de espaço nos smartphones dos estudantes e de capacidade de processamento para o aplicativo funcionar corretamente. Então, nós chegamos a essa conclusão. Ferramentas pedagógicas mais indicadas seriam as que pudessem serem acessadas através de sites que tivessem a interface amigável aos smartphones sem a necessidade de instalação. Também apontamos como destaque o índice de satisfação com as aulas remotas, que foi de 99,4%. Cada aula eu lançava o formulário junto com a gravação da aula. E ao acompanhar esses feedbacks, tem mensagens lá, enfim, a gente ainda vai aprofundar na época de transformar em artigo científico. Mas aquilo era uma injeção de ânimo tão grande, porque a gente está longe, não é? E aí, quando abre aquele formulário de avaliação da sua aula e você olha aquele tipo de comentário, de mensagem de apoio, de gratidão, dá vontade ainda de fazer melhor na próxima aula, né? Eu vejo dessa forma. Nosso estudo é passível de replicação e nós temos a intenção, claro, de reproduzir esse estudo, testando, inclusive, novas tecnologias, trabalhando no ensino presencial, e nós destacamos a importância da aplicação das TEDx, com a contextualização de cada etapa da aprendizagem. Então, tem uma tecnologia que é interessantíssima para o planejamento da aula, para a produção dessa apresentação visual, que foi Prezi, para a execução da aula, que foi o Kahoot, que estava ali presente junto com a apresentação visual, os vídeos no YouTube, para coleta de feedback por parte dos estudantes e das atividades, né, atividades de feedback automático e atividades de produção escrita, produção oral, com a gravação de áudios, produção de textos, enfim. Isso precisa ser destacado também como positivo. E a Gabi vai encerrar aqui falando sobre o acompanhamento e o cuidado humano. Pegando um gancho do que o professor falou em relação aos feedbacks que haviam, isso era em razão de como a gente agia, porque a gente percebeu, eu acho que foi automático, a gente não, a gente tem que ter mais empatia, não, foi automático. Por exemplo, por conta de toda essa questão online, existem vários estudantes que são de localidades diferentes, então alguns são dos sítios, alguns são da cidade, alguns vão ter acesso de forma mais rápida, alguns no celular é um pouco melhor. Então, a gente sempre estava tentando se adaptar para que todos pudessem ter um progresso de forma igualitária, digamos assim. E a gente também era muito compreensível com relação a prazos, com relação a realmente entendê-los e se aproximar da realidade deles. Então, acho que eles mesmos perceberam isso, essa nossa aproximação, e o feedback deles era assim, automático, porque o feedback não só direto, que era a opinião, eles dando a opinião deles, mas o indireto também, como o carinho, todo o acompanhamento, depois que todo esse estudo foi finalizado, digamos assim, ainda pude manter contato com alguns, tirar dúvidas e tudo mais. E outro exemplo, no início das aulas, o professor colocava uma música antes de iniciar, e os alunos ligavam o microfone, eu nunca tinha visto isso em nenhuma turma. Eles ligavam o microfone e começavam a cantar e pediam músicas, e foi algo assim muito interessante, porque foi se familiarizando. E aí a gente viu que foi muito além do ensino de língua inglesa, foi muito além das tecnologias digitais, mas sim essa interação humana, que como até a própria Laís disse na apresentação dela, isso é o mais importante, é a necessidade da interação humana, da interação entre pessoas. É isso aí. Foi maravilhoso colocar em prática, ter tido a oportunidade de desenvolver esse projeto, ter tido o auxílio da Gabi com as atividades, com o apoio aos estudantes. Ela também estava disponível lá no WhatsApp, e às vezes tirando dúvida, e dar aula, né? Ela estava assistindo minhas aulas também, ao vivo, e aí a gente precisa, às vezes, Milana, a gente está aqui dando aula, aí a gente faz uma pergunta, ninguém responde, né? A Gabi estava lá e a Gabi sempre respondia. E tudo isso foi muito, muito benéfico, né?
para o aprendizado dos estudantes. Então, quem era mais tímido já ficava mais solto, já estava ali com um suporte, um par, Gabi é um par deles. Diferente de eu estar, como é que eu vou chegar neles? Ficava pensando assim, que forma eu posso me aproximar desses estudantes. Aí eu comecei a pensar na música, aí eu comecei a jogar umas musiquinhas lá no começo da aula, aí professor, bota tal música. Aí a gente começou a achar umas coisas em comum. E aí, de repente, virou aquela bagunça, né? Aí desligava o microfone, começava a cantar, e foi legal demais. Eu adorei trabalhar com eles. Que bom, Tiago, Gabi, muito bom, muito interessante o projeto de vocês. A gente dá a oportunidade, né, de ver em função da apresentação no Forped, né, que eles também fazem parte, então, bem legal, parabéns, né, eu acho que é muito interessante esses espaços, né, inclusive funciona, os eventos são também para isso, né, assim, eu diria que principalmente, né, para isso, para a gente ver o que é que os nossos pares estão produzindo, né, porque de repente a gente se inspira com o que eles estão produzindo também, a gente troca figurinhas, né, troca experiências. Então, os espaços, né, dos eventos científicos são para isso também, né, para a gente aprender ouvindo o outro, né, para a gente compartilhar também as nossas experiências, e aí a gente vai construindo conhecimentos em função disso. Então, muito legal, muito importante a gente estar fazendo aqui essa troca, né? E parabenizar Tiago e Gabriele. Tiago, você quer falar? Sim, eu lembrei agora para a gente divulgar, né, Gabi? Também te agradecer, Ilana, porque surgiu essa oportunidade da gente participar do podcast do Grupo Forped. Então, a gente, ao longo da execução do projeto, não foi, Gabi? A gente entrou no podcast Docência no Pé do Ouvido. Então, eu convido todos vocês aí, os presentes, a seguirem a gente no Spotify. Ia falar, curtir o vídeo, se inscrever no canal, e aí digita lá Docência no Pé do Ouvido. Lá no Spotify tem uma entrevista da Gabi comigo. E atenção, nós vamos lançar na próxima semana um episódio muito especial com a entrevista do professor Daniel Aguiar Silva. Cadê o Já dando Daniel? spoiler aí, viu? Da próxima. É Então, isso. gente, muito Rapaz, eu legal. só quero dizer que eu depois vou me chamar professor metido que está em tudo, mas eu não tenho culpa que eu aceito os convites, tá? Eu sou daquele que convida, eu vou. Só não vou matar e roubar, o resto. Isso, mas muito legal mesmo, é isso mesmo, a gente lá. E, inclusive, o podcast, né, acaba sendo também um espaço de troca, né, porque teve a entrevista do professor Tiago, agora vai ter a do professor Daniel, a gente já teve uma com um professor, né, de uma universidade no exterior, né, então, assim, que traz uma outra perspectiva também, é muito legal isso, essa troca, né, que a gente acaba fazendo. Então, muito importante, professor, você lembrar disso, e a gente já dá aí o spoiler do próximo episódio, né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, trazer alguma contribuição sobre o que foi apresentado? Muito bem. Então, eu acho que é isso, Tiago, Gabriele, parabenizar mais uma vez, né? Muito bom ver essas experiências dando certo. E olha só que legal, a gente está falando e pensando sobre o nosso curso, né? O curso em que nós atuamos. Então, a tendência é que a gente tenha cada vez aí mais material, né? Para que o curso avance, trabalhe melhor, que a gente tenha, né? Enfim, novas possibilidades no horizonte. Muito bom esses espaços, né?